Começando o CorongaCast de forma extraordinária, antes de você acompanhar o nosso episódio completíssimo, falando de várias coisas. Breaking News! Queiroz, Fabrício Queiroz, foi achado e preso. Estava na casa do advogado do Bolsonaro, que há algum tempo, inclusive para Andréa Sadi, disse que não sabia onde estava o Queiroz. Fabrício... Mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. Estava no sítio do advogado do Bolsonaro. O Bolsonaro estava escondendo o Queiroz há um ano, Leonardo Palhano. Pois é, Paulo, ele estava no imóvel do advogado Frederic Wassef, né, que é o responsável pelas defesas do Flávio e do presidente Bolsonaro, né, e ele é uma figura extremamente constante do Palácio do Alvorada, que é a residência do presidente, né, ele sempre está nos eventos do Palácio do Planalto. Foi a posse do novo ministro das Comunicações, o deputado Fábio Faria, do PSD, que já falamos aqui nesse podcast, no Palácio do Planalto, na quarta-feira. A Operação Anjo é coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e indicou o paradeiro de Queiroz aos policiais de São Paulo. E o ex-assessor do Flávio foi transferido para o Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, hoje. Só para todo mundo saber, o Queiroz está sendo investigado por participação em suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Que era no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que hoje é senador. E rachadinha é quando os funcionários são coagidos a devolver parte de seus salários para o chefe, né? Então, Queiroz devolvia parte do seu salário para o Flávio Bolsonaro, um esquema de lavagem de dinheiro. O filho do Bolsonaro foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019. Então, assim, ele tem uma carreira política há muito tempo, né? E a operação que prendeu o Queiroz em São Paulo foi comandada pelo delegado Nico Gonçalves, que é o chefe do DOP, Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil. E, segundo ele disse à Globo News, o Queiroz estaria na casa do advogado há cerca de um ano. O DOP foi criado pelo governador João Dória, né, em agosto do ano passado, para coordenar ações em casos sensíveis, como extorsão mediante sequestro, agrupando policiais de diversas delegacias especializadas, e é vista dentro da polícia como a menininha dos olhos do governador na área investigativa do Estado, ou seja, a guerra política está ficando cada vez mais quente, Paulo. E detalhe, né, que os amigos do presidente Bolsonaro sendo presos essa semana, né? Sarah Winter. E detalhe, são questões diferentes, né? O cerco se fecha com o Bolsonaro, acho que podemos dizer, em 3 frentes, né? A frente dos protestos antidemocráticos, que levaram Sarah Winter a essa prisão aí inicial, né, de 5 dias. O cerco das fake news, que pode, inclusive, caçar a chapa Bolsonaro e Hamilton Mourão. E essa questão da rachadinha do Queiroz. São 3 frentes diferentes, intensas, que cercam o presidente neste momento. E que é importante a gente destacar. Ou seja, também esperem mais reações ríspidas, violentas por parte do nosso executivo que tem a caneta. Vamos aguardar aí para saber o que acontece. Fica aqui a dica para os nossos ouvintes, né, de leitura das matérias da jornalista Juliana Dalpiva, né, que mapeou por 3 meses todos os assessores da família Bolsonaro, né? Foram 286 pessoas desde 1991, né? E após um cruzamento de informações, ela encontrou ao menos 102 pessoas com algum parentesco entre si. Ela criou um mapograma, assim, um mapa incrível, um trabalho inédito dentro do jornalismo, chama Os Laços Familiares do Clã Bolsonaro, no Infográficos do jornal O Globo. E aí, resumidamente, a família empregada mais numerosa é justamente a do presidente Bolsonaro. Ao todo foram 22, que incluem pessoas de suas 2 ex-mulheres. A segunda família mais numerosa é a do policial militar de reserva Fabrício Queiroz e seus 7 parentes, todos hoje estão sendo investigados pelo Ministério Público.
Na sequência, aparece a família do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. A Juliana Dalpiva também identificou uma mulher que morava em Nova Iguaçu e se dizia babá, mas ao mesmo tempo era assessora do Carlos Bolsonaro. E tudo isso aí em outra matéria do O Globo, dela, de autoria dela, chamada Em 28 anos, Clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Por fim, na revista Época, existe uma outra matéria chamada Integrantes das 32 famílias que assessoram o clã Bolsonaro receberam 65 milhões de reais desde 1991. E detalha bem este mapeamento, Paulo. O Queiroz é claramente um elo forte de ligação do Bolsonaro com a milícia, né? É uma das grandes evidências, essa questão das rachadinhas, toda essa grana, né, vindo por fora também, os repasses que o Queiroz fazia. E outro detalhe também, né? Nos últimos dias a gente teve acesso aí a uma parte que antes não tínhamos, de que o Queiroz e também a filha dele foram desligados, né? Foram aí demitidos, como fala mesmo, foram exonerados alguns dias antes, né, de realmente vir à tona o caso Queiroz ainda no final de 2018. Por quê? Porque o clã Bolsonaro contou com informações privilegiadas, hoje a gente sabe disso, e tiveram como agir com um certo tempo, né, para tentar minimizar, para tentar se desvencilhar dessa figura do Queiroz, que claramente era um funcionário de confiança, né? Bota confiança nisso da família. E aí, o que a gente viu desde então é uma tentativa de esconder o Queiroz, de blindar o Queiroz, e ao mesmo tempo do presidente Bolsonaro tentando, né, se desfazer do amigo, tentando praticamente apagar o Queiroz da vida dele. Mas existem muitas evidências que colocam o Queiroz aí numa rota com o Bolsonaro, numa parceria de anos e anos, né? Trabalhando com o Bolsonaro pai, depois como assessor do Flávio Bolsonaro aí, que acaba sendo, acho que na minha visão, o principal ponto de corrupção da família, né? Essa corrupção tradicional, da questão das rachadinhas. Por ser também, acho que o filho mais velho, né, ficou mais próximo dessas práticas. E agora, resta saber o que o Queiroz vai oferecer, né? Porque acredito eu aí que a questão da prisão dele tenha ligação com o que ele pode, de fato, oferecer. Será que dentro desse um ano em que ele estava em Atibaia, escondido no sítio do advogado do Bolsonaro, ou seja, tinha uma constante relação, o advogado do Bolsonaro com certeza conseguia aí administrar informações e comunicações, né, entre o Queiroz, o que o clã Bolsonaro quer do Queiroz e o que o Queiroz pode oferecer a partir de agora. Será que vamos conseguir avançar bastante nessa questão agora? Como é que vai ser? Como vai ficar agora a vida de Bolsonaro, a vida de Queiroz e do clã depois desse dia de hoje? Eu espero, sinceramente, que um inferno. Eu espero que as instituições caiam com tudo em cima dessas pessoas e a gente consiga finalmente se ver livre da pior liderança da história do Brasil, inclusive considerando o período militar. O que esse clã fez com a gente, o que esse clã estragou, né, do nosso país, o que esse clã fez com a nossa reputação internacional, como falamos aqui, vamos falar aqui nesse episódio, é uma destruição sem precedentes, e eu espero que o nosso Estado democrático reaja da forma que tenha que reagir para retirar essas pessoas do poder e prendê-las o quanto antes, né? Que eles sejam julgados e sejam presos por todos os crimes, por todos os abusos e absurdos que eles cometeram, e inclusive que o Tribunal Penal Internacional julgue Jair Bolsonaro pelo seu péssimo tratamento durante a pandemia, que pode sim ser considerado um genocídio. Outra indicação, ainda para corroborar um pouco mais com o que estamos falando, que é a questão da rachadinha
e a questão do Queiroz é o batom na cueca do Bolsonaro com relação à milícia, reportagem 25 de abril do The Intercept coloca aí, ó, inclusive a matéria abrindo aspas, né, para aquela frase do Queiroz: pica do tamanho de um cometa. Rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da milícia no Rio, mostra investigação do Ministério Público. Ou seja, é um avanço com relação à ligação de Bolsonaro com as milícias, né? E a gente já tratou aqui do assunto milícia no nosso episódio 3. A gente deu vários destaques aqui à questão, né? Por exemplo, da queima de arquivo com o Adriano Magalhães da Nóbrega, entre outros destaques, né? Tem muita sujeira embaixo desse tapete com relação a Bolsonaro e milícias. E só deixando claro que a prisão do Queiroz é a prisão preventiva, é aquela que é usada em casos de risco do investigado em si ter a possibilidade de destruir provas, né? Então não existe um tempo determinado, né? Como na prisão temporária, que é a prisão da Sarah Winter, né? Que é a questão de 5 dias, podendo até, dependendo, ser renovada, mas a situação do Queiroz é um pouco complicada, até porque, né, tava, podemos dizer assim, quase que foragido, tava escondido aí, ou seja, quem se esconde, né, onde há muros, há o que esconder, há os muros de Atibaia. E você segue com a programação normal do CorongaCast desta quinta-feira. Estamos começando mais um episódio do CorongaCast de número 33, a Idade de Cristo. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. E quem que a gente vai pegar para Cristo fatalmente vai ser alguém do clã Bolsonaro, ou todo mundo do clã Bolsonaro e várias outras. Eu tô a fim de pegar um monte de gente para Cristo hoje, em homenagem ao episódio 33, e você aí não fique bravo com essa comparação, não jogue bombas na minha casa, você extremista católico, porque eu que ouve o Coronga. Você extremista evangélico que ouve o Coronga, não faça um ataque terrorista na minha casa por causa dessa piada, tá bom? Tudo bem, Leonardo Palhano? Fala, Paulo, nem aguentei você me apresentar, já entrei em choque aqui, porque realmente pegaremos para Cristo muitas figuras nesse grandioso episódio, inclusive figuras envolvidas com, entre aspas, Cristo, né? Porque o que eles pregam não tem absolutamente nada a ver com Jesus. E hoje teremos um convidado mais do que especial, um colega de classe meu. Apresente-o, Paulo. É verdade, né? Aqui no Coronga agora a gente faz o esquema que a gente sorteia um ouvinte para vir participar. E dessa vez foi o Caio Stefan. E aí, Caio, tá feliz de ter sido sorteado para participar com a gente? O Caio Stefan é advogado antifascista, essa é a profissão dele. E aí, Caio, hoje em dia é mais antifascista do que advogado, mas tudo bem comigo, com vocês. Pô, tudo ótimo, melhor agora podendo conversar com você. Eu agradeço a oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês. Boa, muito bom. E aí, Leonardo, vamos começar então. Que prêmio que você quer? PlayStation, tudo bem, um PlayStation. Jogo da vida. Parabéns. Jogo da vida. Que pena. Mas é um jogo da vida. Gostou, Bernardo? Não gostei. Tudo bem. Beijão, tchau. Eu acho que vale a gente falar no começo sobre o que a Polícia Federal fez na manhã dessa terça-feira, né? Que cumpriu mandados de busca e apreensão que foram solicitados pela Procuradoria-Geral da República, né? Do Augusto Aras, quase que por obrigação, né? Como o que a gente vem dizendo nos últimos episódios, mas também determinados pelo ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre, cara. Xandão está trabalhando muito em prol da democracia. Temos que agradecer ao Vampirinho por essa nomeação, porque se dependesse dos ministros que o PT nomeou, o que seria dessa democracia?